sem mais demoras, membro da equipa de presidentes, Nuno Almeida. Grande Nuno, seja muito bem-vindo, Nuno Almeida. Obrigado. O homem iluminado que chegou aqui agora. É mais ilustrado do que iluminado. É alustrado. Nuno, acabaste de chegar do ginásio, não? Essa hora, né? 10 horas. Chegaste ao ginásio? Só treino de manhã. Só treinas de manhã. Eu só treino de manhã. Começa às 6 da manhã e vai... Começa às 6 da manhã e vai até às 2 da manhã. É só de manhã que ele treina, né? Tá igual aquele cliente que fala que só come uma vez por dia, né? Ele começa às 11 da manhã e para às 8 da noite, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Então, Nuno, primeiro que tudo, muito obrigado pela tua presença e por aceitares vir aqui. Um grande portista, né? Desde pequenino. Então, tu és sócio do Porto? Sou sócio do Porto, com lugar no do Dragão. Desde que idade? Pai, desde os meus 5 anos, mas depois fui atleta de Futebol Clube do Porto, houve ali um período... 5 anos, tens que idade hoje, Nuno? Tenho 46. 41 anos, está bem. Então vá. O meu pai primeiro foi-me fazer sócio do Porto e depois foi-me inscrever como gente. Então, porque isso que é um portista como deve ser, não? Então, vê lá bem. E carteira cativa há 50 anos lá no Porto, é uma desgraça. Enfim, é uma doença. Mas olha, muito bom ter-te aqui. Muito obrigado por teres vindo. Quero-te agradecer publicamente, não só por tudo que tens feito, mas sobretudo por teres desenvolvido o sistema online de Portugal para todo Portugal, junto com os outros teus colegas e tal. Isso realmente não só transformou Portugal num país que mais cresceu esse ano, provavelmente, mas também pôs Portugal no mapa mundial do desenvolvimento do negócio e os distribuidores de Portugal no mapa da Europa. Então, muito obrigado a tudo por que tu fazes. Gostávamos muito de saber a tua história, como é que tu começaste, como é que foi isso. Boa. Então, antes de mais, obrigado eu pelo convite. É um privilégio estar aqui. Eu ouço os podcasts, mesmo a ouvir, porque às vezes quando vou correr coloco o podcast e então ouço vocês todos a falarem e eu a correr. Outras vezes é quando estou em viagens de carro. Tens aí um aviso. Vê lá. Cuidado. Vamos lá ver se eu hoje durmo na cama ou se durmo fora da cama. Depende do que eu disser, não é? Então, a minha história. Olha, a minha história começou há 16 anos atrás. Fez agora no dia 27, 16 anos, que me tornei membro da Herbalife. Mas eu gosto de falar, se calhar, um bocadinho antes, para perceberem em que condições é que eu conheci a Herbalife. Antes de eu casar com a Cristina, eu tinha tido um casamento que acabou em divórcio e acabou por eu ficar com as contas todas do meu lado e acabou por eu ter que arranjar outra coisa para fazer. Eu era militar, oficial do Exército, e nessa fase não adiantava eu pedir mais ao Estado português, que eles davam-me sempre o mesmo, e então foi uma fase em que eu comecei à procura de outras coisas. E uma das coisas que eu fiz... A carreira militar é uma carreira muito sólida. Mas ela é tão sólida para cima quanto ela é para baixo. Né? Exatamente. Não dá nem para cima nem para baixo. É sempre igual. E ao mesmo dia 21. Pronto, não muda nada. A primeira coisa que eu fiz foi vender gás porta a porta. Eu gosto de dizer isto porque às vezes nós temos aquela aversão a vendas, não sei o quê. Mas eu, por necessidade, a primeira coisa que arranjei foi vender gás porta a porta. Não andava com a garrafa do gás às costas, andava a vender aquecimentos, uma coisa assim. Agora Marina, agora entendemos porque aquele é forte, né? Porque o gás Explicado. Andava a todo gás. Eu achei que era o ginásio, afinal eram as botijas do gás. Ele começou com as bilhas. Começaste depois de andar com as bilhas do gás, eu também era grande hoje. Ele era o melhor vendedor de gás, porque ele era o único que conseguia andar com 4 botijões ao mesmo tempo. Mas aprendi muitas coisas. Aprendi que era possível fazer uma coisa que eu não sabia nada, dias que quisesse aprender. E eu tive que aprender, porque senão não conseguia vender. E giro, passado um mês e tal, eu estava a fazer reuniões de condomínio, já parecia o técnico mais experiente da coisa. E eu hoje olho para trás e foi uma escola. HOM do gás. HOM do gás. Depois isso acabou, fui dar aulas de informática, isso acabou, fui tirar cursos de fitness e comecei a dar aulas de fitness em vários ginásios e foi nesta fase
que eu encontrei a Herbalife. Eu precisava de ganhar mais dinheiro, já não tinha tempo, já estava completamente esgotado em termos de tempo, porque quando eu não estava fardado, eu queria estar a dar uma aula, que era para ganhar 20 euros por aquela hora. E foi naquele período em que eu preciso ganhar mais, só que eu não tenho tempo, o que é que eu vou fazer? Aí falaram de Herbalife em abril de 2005 e eu disse-lhes que não, porque a minha ideia era, lá vou eu andar a vender porta a porta que mandei a vender o gás. Então disse que não. Mas o que é certo é que comecei a estar atento e a partir do momento em que nós fixamos algo, seja o que for, começamos a estar atentos aos pormenores. E um dos pormenores foram carros a passar por mim, boas marcas a dizer Herbalife, e aquilo começou a mexer comigo. É engraçado, né? Quando nós compramos um carro, por exemplo, a minha filha comprou um Fiat 500, comprei para ela um Fiat 500, né? Eu nunca tinha visto que havia tantos 500 aqui na cidade. Né? Depois que a gente, não é? Depois que a gente se envolve com alguma coisa, afinal tem, né? Afinal tem... Ficamos espertos, não é? A coisa começa a acontecer, a ver. E entretanto, em setembro, estava eu num jantar do quartel, já estava com uns copos em cima, e comento com a pessoa que está ao meu lado, que foi ele que me falou da Herbalife, que desde que ele tinha falado, a Herbalife andava sempre a passar por mim. E ele, sem me dizer nada, pega no telefone dele, marca o número, ele também já estava com os copos, e diz, olha, fala com este meu colega, que foi ele que me falou, e me perguntou se eu conhecia alguém da Herbalife. E passa-me o telefone para a mão. E por educação, eu obviamente que comecei a falar com a pessoa que estava do outro lado. A pessoa do outro lado veio a tornar-se meu patrocinador, o António Costa, foi convidado aqui há um mês atrás, aqui no podcast. E o Costa achou que eu queria, ou seja, tudo o que ele fez foi, vamos combinar, porque... E eu ia desmarcando. E ele pergunta-me, olha, amanhã podes vir jantar? Eu dizia, amanhã não posso. Domingo vamos ter um evento, queres vir? E olha, domingo não posso, porque arranjava uma desculpa. E ele pergunta-me se eu tomo um pequeno almoço. Ainda não havia o conceito do pequeno almoço ideal, café da manhã para a malta do Brasil perceber. E eu digo-lhe que sim, e ele disse, então olha, na segunda-feira vou ao teu quartel, vou-te buscar e vamos tomar os dois o pequeno almoço. Aí assim foi, dia 26 de setembro de 2005, ele estava a entrar no quartel de carro e estávamos os dois a sair e fomos para o hotel Meridian, e ele estaciona o carro, abre a mala, dá-me uma caixa e eu, por cortesia, seguro a caixa. Vamos para cima, e ele parecia que conhecia toda a gente, aquilo começou-me a impressionar, toda a gente o conhecia, depois fiquei a saber que era lá que se fazia os eventos, e entretanto sentamos-nos e ele pede-me o bilhete de identidade, e eu, sem pensar, dou-lhe o bilhete de identidade, e quando dou por mim, o desgraçado já está a escrever algo ali no papel, ou seja, eu já estava entalado. E foi assim que a coisa começou. Ele no final pede-me 114,53€, que eu não tinha, mas passei-lhe o cheque, ou seja, a minha cabeça deixou de estar a olhar para o problema e foi agora, a partir de agora, deixa-me lá tirar a rentabilidade disto como estou para aqui a meter. E ele explica-me o plano de marketing, achei muito interessante, e ele conta-me a história dele, mais interessante achei, perceber que ele já não fazia engenharia civil para fazer Herbalife, e eu comecei a perceber que ali tinha alguma coisa, e a realidade é que eu estava à procura de algo para fazer, porque eu era militar contratado, ou seja, enquanto que há pessoas que ficam até ficarem velhinhos no exército, e eu tinha 9 anos para estar no exército. Já lá estava há 7, ou seja, passado 2 anos eu ia levar um chute no rabo e vinha para cá para fora. E isso significava que eu tinha que... na bunda, tu quis dizer. Exatamente. Isso significava que eu tinha que encontrar algo para manter os padrões que eu estava habituado. Então eu estava à procura e percebi que se calhar, quem sabe, não era ali. E ele entretanto faz-me um plano de marketing, pergunta-me qual é o desconto melhor e eu respondo-lhe 50%. E ele entretanto, ele encara sempre que eu queria assinar o kit, ok, tu vais ser supervisor, e eu começo a perceber que estou-me a entalar por aquilo que estou a dizer. Pronto. Mas a partir do momento em que estamos entalados e está tudo ok. E eu saí de lá a pensar como é que eu vou ser supervisor. Quando eu chego a casa, a Cristina sabia que eu ia ter com um fulano de Herbalife e que eu ia desmarcar.
É esta parte aqui que a Cristina já avisou que era para tu não dizeres exatamente. Não diz a verdade. Não diz a verdade. Eu só quero dizer ao Nuno que aqui o nosso podcast ele tem seguro de vida. Tá, e temos também um budget para tu ficares no hotel até ela se daqui a bocado abre a porta e sai assim uma bota. Uma bota da tropa. Está aqui a vazar aqui o barulhinho, Beto. E então, ela é desculpa lá, quem não tiver a falar, desliga o microfone, se faz favor. Ela é 2 centímetros mais alta que eu, mas naquele dia parecia que tinha subido assim para uns tacões de 18, a coisa estava grande. Não só eu lhe disse que tinha comprado um kit, como disse que ia ser supervisor. Então lhe expliquei-lhe o que era ser supervisor e expliquei-lhe a solução que eu ia ter. E então aí é que ela foi aos arames. Foi assim uma coisa maravilhosa. Pronto. O que é certo é que realmente... A gente descobre o motivo dele treinar tanto, é para apanhar menos. Para aguentar as pancadas em casa. Ou tens razão ou és feliz. Pronto, é assim. E o que é certo é que eu levei a minha, porque eu estava comprometido. A realidade foi que eu comprometi com o Costa. E esse compromisso fez com que realmente eu procurasse a solução. A Cristina está a dizer 2 centímetros, sim, 2 centímetros. Daqui a bocado vamos medir. Só esclarecer, 2 centímetros a mais, né? Porque ela escreve de repente 2 centímetros falando de você. Então... Mas não é de largura, é de altura. E o que é que eu estava a dizer? Estava a procurar então a solução. E a solução arranjei. E o que é certo é que eu levei a minha à frente. A Cristina nem sequer olhava assim de lado para o que é que eu estava a fazer no dia a seguir e eu a tomar o batido. A propósito, eu comecei a tomar o batido porque o desgraçado do meu patrocinador fura-me a lata de batido e eu só me apetecia agarrar-lhe no pescoço porque eu não tinha dinheiro para aqueles 114 euros. Chegaste a pensar em vender a lata. Chegaste a pensar em vender a lata que estava dentro da caixa, mas o gajo abriu a caixa. A minha mãe já tinha usado, por isso, mal eu coisa, isto vai para a minha mãe direitinho. Mas pronto, ela abriu e eu tomei o primeiro, segundo, terceiro dia em casa. Ao terceiro dia a Cristina pede-me um batido e a partir desse dia ela começou a usar a nutrição. Boa. E a partir desse dia eu comecei a fazer o batido no quartel e pronto, e é uma história. A Cristina foi ao primeiro evento dela. Resultados de produto teus e da Cristina, assim, com os produtos. A Cristina perdeu muito peso, porque a Cristina também era militar. Eu, quando conhecia a Cristina, ela era um pau de virar tripas. E, entretanto, ela veio para o norte. Eu sou um gajo com uma visão grande. Eu sabia que um dia ia precisar dela gordinha. Então, ela teve um excelente resultado. E depois também, quando passou pelas 2 gravidezes, o facto de fazer a nutrição fez com que realmente ela tivesse o peso sempre controlado. E eu sempre fiz boa nutrição, se bem que são 16 anos. A Cristina está a dizer que perdeu 7 quilos em 2 meses. E fui eu que engordei, e com muito prazer. E se for preciso, engordo outra vez. E estava eu a dizer... o que é que eu estava a dizer? Está dito. São 16 anos que nem sempre eu fiz a atividade física que estava habituado. E que durante 16 anos... o meu corpo, embora eu vestisse sempre as mesmas calças e por aí fora, nem sempre era o corpo seco que eu gostava de ter. Então eu acho que já fiz Herbalife para tudo. E hoje em dia com as maratonas é uma loucura. Eu acabo por ser o meu melhor cliente, sou a pessoa que mais vibra na equipa, no grupo, porque é um bocadinho aquilo que o Pedro diz: sou cavalo de corrida e se é para competir eu estou lá, e a partir do momento em que entro na competição posso ter a coisa mais apetitosa. Aliás, ontem foram o aniversário do meu pai, eu tinha ali uma mesa daquelas de eu devorar tudo e acabei por beber água e comi 2 termossos e está tudo lá. Mas é um bocadinho isso, ou seja, encontrarmos a ferramenta que se adequa a nós. Ou o corpo controla a mente, ou a mente controla o corpo. Exatamente. Cada um tem que tomar a decisão, não é? Isso foi algo que eu também aprendi contigo, porque é uma expressão que tu usaste sempre em muitos eventos e isso sempre mexeu comigo. Mexeu comigo na parte do fumar. E eu, quando entrei na Herbalife, era um ex-fumador. Depois, na Herbalife, eu voltei a fumar.
e depois tive que ser eu a dizer stop, porque não é este o caminho. Então, às vezes há coisas que nós ouvimos dizer de líderes, e neste caso tu, Pedro, que fazem todo sentido. E todo sentido fazem em termos nutricionais também, como é óbvio. Então, outubro, primeiro mês de negócio, o supervisor, a Cristina vai ao primeiro evento dela, e eu estava com 3 convidados na sala. Aquele evento, o meu patrocinador só dizia: tu este mês tens de qualificar a equipa mundial, porque vai haver um evento em Budapeste, e eu já estava com o plano todo traçado. 13 convidados na sala, e a meio do plano de marketing a Cristina vira-se para mim: Nuno, vou-me embora, dói-me a cabeça. E eu assim... e ela pega e vai-se embora. E eu fico lá com os convidados, 2 deles também se vão embora, ou seja, a Cristina e o negócio, a coisa não estava ali a jogar. E assumir... Nuno, é muito interessante porque, eu não sei se eu já falei isso, acho que tu já deves ter ouvido isso de mim, com certeza a Marina já ouviu, mas tu sabes que a primeira vez que eu levei uma pessoa lá em casa para fazer uma apresentação, eu pus aquela cassete de vídeo, que era a primeira cassete de vídeo, em inglês ainda, no vídeo, estás a ver? Yeah. Opa, e não tens ideia como